Buenas, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agro 93 Podcast. Esse que é um podcast prático, direto ao assunto e com muito conteúdo relevante para quem é produtor e para quem é técnico. E hoje a gente vai estar falando como produzir mais arroz. E o meu convidado aqui, o homem é de gabarito. Mas antes de eu estar apresentando o meu convidado, eu tenho que falar um pouco do nosso patrocinador, né? A gurizada da Embaá Aviação Agrícola, que está conosco aqui no podcast, o Zig e toda a equipe, com todo o equipamento renovado, prontos para atender todo o pessoal da Uruguaiana e região. Então, desde 1996, a Embaá já é uma amiga do produtor aqui na região e vão seguir por mais muitos anos aí junto conosco. Bueno, e para a gente dar sequência então e eu falar do meu convidado, ele é engenheiro agrônomo, mestre em ciência do solo, ele atuou por 5 anos no IRGA, então conhece de arroz, e já há 11 anos ele é um dos sócios da Auriza Soy, que é uma empresa de genética, consultoria, pesquisa, que vem nos atendendo muito bem e fazendo uma coisa que eu acho que é fundamental, que é trazendo tecnologia para o segmento do arroz, que antes muito pouco a gente via sobre isso, muito poucas empresas davam atenção para o segmento do arroz. Bueno, então para falar com ele, é um prazer estar conversando contigo hoje, Anderson Vedelago, seja bem-vindo. Bem, prazer é meu, Vinícius, de estar aqui com vocês no Agro 93 Podcast. Já acompanho o teu trabalho aí nas redes sociais, também do podcast, então parabéns pela iniciativa. Eu sei que isso dá trabalho, que isso demanda tempo, e que bom que tem gente jovem disposta a seguir com essa etapa de comunicação. Bom, eu sou um dos sócios da Auriza Soy. Nós somos uma empresa de pesquisa, consultoria e melhoramento genético de arroz. Nossa sede é na região metropolitana, em Cachoeirinha. Atuamos em pesquisa em 3 locais. Um dos locais é aqui em Uruguaiana, a propriedade da dona Cíntia Trojan, nossa amiga, e a gente agradece a ela por nos receber, a equipe dela, toda a família, né? Nós temos uma área experimental também em Capivari do Sul, no litoral norte, e a Auriza Soy é parceira do Centro Tecnológico do Chasqueiro, que fica em Arroio Grande. Então são 3 locais, regiões distintas. Nós trabalhamos muito focados em arroz e soja, até por isso o nosso nome, né, Auriza Soy. Uhum. Na parte de soja nós temos um trabalho de pesquisa agronômica e também consultoria para algumas empresas, alguns produtores. E a parte de arroz, além da pesquisa e consultoria, tem esse trabalho de melhoramento genético, que nós estamos bastante focados, fazendo um investimento grande para o tamanho da nossa empresa, tem consumido bastante recurso nosso lá, mas nós estamos bastante confiantes que esse trabalho vai reverter benefícios para o agricultor, que é o nosso foco principal. Se o agricultor for bem, tiver êxito, toda a cadeia se beneficia e, por consequência, nós como empresa também temos chance de se estabelecer no mercado. A gente está vendo que o arroz está passando por um momento muito delicado, né, Anderson? Eu acho que uma das ferramentas para a gente conseguir vencer isso aí é com informação, é com conteúdo de qualidade, é com empresas sérias que estão preocupadas em estar desenvolvendo o produto arroz para que a gente tenha alternativas para vencer essa crise, né? Exato. O avanço da tecnologia para qualquer cultura, estamos falando de arroz, ele depende muito de uma boa pesquisa. E essa boa pesquisa depende muito de experimentos com alta qualidade, e o pesquisador e as empresas de pesquisa precisam ter foco em produtividade. A Auriza Soy tem foco em produtividade, tanto da soja quanto do arroz. Uhum. A produtividade é a única maneira que nós temos de chegar no final do processo com um custo por unidade produzida menor. Os custos fixos de uma lavoura com investimento alto ou baixo, eles praticamente não mudam um pouco os variáveis, e eles vão mudar para mais, para quem se desafia a colher mais, mas a unidade produzida, a saca de arroz produzida no final do ciclo vai ter um custo menor. E esse é um objetivo nosso da Auriza Soy. Nós termos produtividade mais alta por hectare ou por quadra, como se diz aqui na fronteira, com a melhor qualidade possível. Além de produtividade, nós precisamos qualidade. Perfeito. O arroz do sul do Brasil, ele é reconhecido mundialmente por qualidade. E isso a gente não pode esquecer, a gente não pode abrir mão. Então, todo o trabalho de manejo e de genética, ele precisa ter qualidade junto no processo.
Tchê, tu sabe, a gente nem entrou no tópico, a gente já começou a conversar e vem vindo coisas, e a gente nem entrou ainda no tema que a gente vai começar, mas eu vou aproveitar esse teu gancho. Eu tive uma conversa aqui já com o Sérgio e o Charleston, do Arroz Pampa Gaúcho, um abraço pros guris, e eles bateram muito com relação ao tema qualidade, porque se a gente quer exportar arroz, e a gente precisa exportar arroz, a gente precisa abrir mercados ou fortalecer mercados que a gente vem conversando aí com outros lugares, como o México, por exemplo, a gente precisa do nosso diferencial. E o diferencial do arroz gaúcho é a qualidade. E às vezes o produtor, para tentar produzir mais, ele acaba trabalhando com cultivares que abrem mão um pouco dessa qualidade. E aí acaba sendo um pouco um tiro no pé, porque ele fala, vou mandar aqui junto no meio, na mistura, a indústria não vai ver, a indústria vai ver, a indústria percebe, e principalmente para exportação, porque quem está comprando esse arroz, que quer comprar um arroz de qualidade, chega lá às vezes não é tanto assim, vai acabar fechando as portas para um mercado que a gente recém está começando a abrir. Então é importante isso aí, a gente produzir mais, mas ter qualidade de grão. Perfeito. E vamos pensar numa mesma cultivar. Cultivar X qualquer. Nós vamos ter, dentro de uma mesma propriedade, uma variação de qualidade. E uma variação maior ainda entre propriedades. Uhum. Quem tem bom manejo geral, vamos pensar a base do Projeto 10, que hoje o Rio Grande do Sul, ou o sul do Brasil, os países vizinhos também se beneficiaram, né? Se beneficiam do Projeto 10, do IRGA. Essa boa base de manejo, na mesma genética, nós temos condição de ter uma qualidade superior com algumas práticas agronômicas. A nutrição é a base disso, uma lavoura bem nutrida, equilibrada, não é só adubar mais, é adubar mais com equilíbrio, entendendo o que a planta demanda em cada uma das fases. O NPK que a gente trabalha, mas tem outros nutrientes que são importantes. E tem alguns fatores de proteção fitossanitária que em arroz a gente precisa avançar e quebrar alguns mitos. E um desses mitos, vou citar um apenas na nossa visão, é o uso de fungicidas. Quem usa adequadamente fungicidas tem, no final do processo, grãos de melhor qualidade. Precisa respeitar a carência, toda a questão ambiental, enfim, nós sabemos disso, mas chega no final a mesma genética com qualidade superior do que quem tem um manejo mais básico de menor investimento. Então, como empresa, hoje nós estamos desenvolvendo, sim, ou procurando desenvolver cultivares de boa qualidade, que o mercado aceite, que seja positivo para o agricultor, para a indústria, para o consumidor, mas a genética por si não vai fazer milagre. A proteção fitossanitária, o manejo agronômico precisa dar condições para a genética se expressar, que às vezes a falta de investimento em nutrição ou proteção fitossanitária acaba que, e sendo bem direto, a planta não consegue encher adequadamente grão. E aí aumenta gessado, barriga branca, o quebrado. Lavouras com percevejos, nós temos pesquisa, lavouras com percevejo do grão perdendo 5, 10 sacos de produtividade e 4, 5, 6 pontos de grão inteiro. Imagina. Então tem muita coisa para a gente trabalhar e vamos seguir essa luta aí. Aquela quebra de paradigma, às vezes é difícil isso, né? Mas eu tenho certeza que aos poucos o produtor ele tá vendo que ele precisa mudar, que ele tem que fazer coisas diferentes. Eu acho que a nossa conversa hoje ela vai muito ao encontro disso. Bueno, Anderson, o título do nosso episódio é Como Produzir Mais Arroz. E aí quando a gente fala em produzir mais arroz, a Orize Soy, ela tá trazendo para o mercado, já tem, tu me corrige, mas eu acho que uns 2 anos já, pelo menos, ou esse ano é o segundo. A gente tá iniciando o segundo ano agora. Tá, esse ano porque eu lembro que na abertura da colheita do arroz do ano passado, eu lembro que já tinha lá o trabalho de vocês. Então esse ano é o segundo ano que já estão entrando com um projeto 15, que é um projeto que visa a gente buscar uma produtividade maior. Explica para o pessoal que está em casa o que é o projeto 15, quais são as bases dele. Beleza, Vinícius. O projeto 10 estabeleceu na lavoura arrozeira parâmetros de manejo. Então estabeleceu uma boa tecnologia de manejo, da época de semeadura, de implantação das lavouras, de controle de planta daninha, de irrigação, enfim, organizou a casa, né, no sentido de manejo. O Valmir, que é sócio fundador da Orize Soy, liderou esse projeto dentro do IRGA, né? Então nós temos a expertise do Menezes, né, na nossa empresa. O projeto 15 nasceu em função dos nossos bons experimentos. Voltando um pouco no início dele, e hoje nós temos em torno de 5% das parcelas de pesquisa de arroz nos 3 campos da Orize Soy, elas passam das 20 toneladas por hectare.
Então, nós nos demos conta que a pesquisa estava com uma produtividade muito acima do que as lavouras estão produzindo. Uhum. Então, nós iniciamos com alguns parceiros, né? E já aproveito para agradecer as empresas parceiras, agricultores, consultorias, revendas, que são nossas parceiras hoje nesse projeto, no Projeto 15. Nós começamos testando em algumas lavouras, tirando da parcela experimental e botando em escala. É lógico que escolhendo bons agricultores, as áreas mais vocacionadas, né, com melhor potencial, as áreas com melhor condição de irrigação também. E nós tivemos bons resultados nessa primeira safra. Nós conseguimos aumentar a produtividade em relação ao bom manejo que já é feito nessas lavouras desses agricultores. E a gente sentiu uma receptividade muito grande de toda a comunidade, das empresas, da indústria, dos fabricantes, enfim, e principalmente dos agricultores. Então, nós estamos nos desafiando a implementar um novo nível de manejo da cultura aliado à genética. O Projeto 10 foi um projeto de manejo integrado. O Projeto 15 ele tem práticas de manejo mais ajustadas, né? Principalmente nutrição, densidade de semeadura, a parte de proteção fitossanitária, mas junto com uma genética mais nova, né? E que nos entrega maior segurança em a gente poder fazer um investimento e ela nos retornar em produtividade. Tia, tu falaste em parcelas com 20 toneladas de produtividade. Isso aí é uma loucura, tu imaginar se um dia a gente conseguir, e um dia com certeza a gente vai conseguir, talvez demore um pouco, mas tudo que a gente vê na pesquisa com o passar do tempo acaba se replicando na lavoura como um todo, né? Mas hoje é muito distante para o produtor, né? Para o agricultor pensar numa área comercial, por exemplo, com produtividades de 20 toneladas, é uma coisa muito distante. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora bem aleatória. Se a gente conseguir estabelecer todos os preceitos do Projeto 15, tu acha que em quanto tempo seria possível a gente atingir essa produtividade? Porque, pelo que tu está me falando, potencial genético tem. Porque se na pesquisa a gente está tendo essas produtividades, é porque esses variantais têm esse potencial genético. Tu acha que em algum momento, ou em quanto tempo, talvez a gente consiga, fazendo a coisa certa, atingir níveis de produtividade dessa escala? Vinícius, assim, até é importante a gente ter um alinhamento de expectativas com os agricultores, com os técnicos, com os agrônomos que estão envolvidos nesse projeto e quem amanhã depois vai enfim, experimentar a tecnologia que a gente está propondo nele. É muito difícil nós termos saltos de produtividade. Eu vou procurar botar exemplos. Um produtor está colhendo 8, 9 toneladas, numa primeira ou segunda safra, com essa tecnologia do Projeto 15, ele pular para as 15. Dificilmente isso vai acontecer botando em escala. Então, nós estamos muito cientes e conscientes de que o Projeto 15 é um projeto passo a passo. Vamos pegar os melhores produtores hoje de arroz aqui do sul do Brasil. Esses agricultores, eles têm muitas lavouras nas faixas das 11, 12 toneladas, eventualmente 13 toneladas em algumas lavouras. Esses produtores já estão mais prontos para dar um passo a mais em produtividade. O que nós acreditamos é que, com o passar do tempo, nós vamos ter mais áreas do Projeto 15 chegando nas 15 toneladas. Áreas pequenas ainda, 10, 15, 20, 50 hectares, 100 hectares eventualmente. Na última safra, nós tivemos em Dom Pedrito um produtor, solos excelentes, uma assessoria agronômica de boa qualidade e executou as práticas do projeto. É uma área ainda pequena, são 10 hectares, mas colheu 15.350 quilos por hectare. Então, já de primeira chegou lá. O que nós queremos e sabemos que será dessa forma é um crescimento gradual, ano a ano, a gente crescendo, ajustando o manejo, a gente aprendendo mais sobre a cultura, sobre o manejo, e é isso. Se nós conseguirmos, num prazo menor de tempo, termos os produtores de melhor tecnologia na casa das 13, 14, 15, o projeto se pagou. Quero usar essa frase. Claro. Não é fácil. Se a gente pensar hoje a média do Rio Grande do Sul, o IRGA faz esse levantamento, outros órgãos também, a gente está entre 8,5 e 9 toneladas, média do estado.
É lógico que aí tem produtor com 7, 8, tem produtor com 10, 11, 12. Sim. Então, o Projeto 15 é um produtor... ele é um projeto para os produtores do andar de cima, hoje, de tecnologia. Até pode, um produtor que tem uma tecnologia baixa, eu acredito, eu quero, e implementa uma mudança mais rápida na propriedade. Mas a gente quer construir isso passo a passo, aos poucos, e nós sabemos que num primeiro momento serão poucas áreas que vão chegar nas 15, mas o que nós acreditamos e já aconteceu na primeira safra, todos colhem mais. A gente sobe a régua, e é isso que nós queremos. Cada ano subir a régua, ter um degrau a mais de produtividade e aos poucos ir estabelecendo. O Projeto 10 passou por isso. O Valmir várias vezes fala, a gente demorou 3 anos para chegar nas 10 toneladas. Então, o Projeto 15 vai passar pelo mesmo caminho, a gente tem certeza disso. Não, é perfeito isso que tu colocou. A palavra é essa e acho muito boa. Um alinhamento da expectativa. Vai ser uma coisa gradativa, o produtor vai entender e todo ano vai melhorando. Perfeito. Deixa eu te perguntar, Anderson, como que a genética, a gente falou em genética, falamos em potencial produtivo desses varietais, mas além disso, como que a genética pode ser um fator importante para que a gente consiga subir esses níveis de produtividade? Porque também assim a gente vê hoje, ainda o principal cultivar plantado no Rio Grande do Sul é o IRGA 424 RI, que é um cultivar que já está no mercado aí há 15, 16, 17 anos. Depois disso a gente teve um gap muito grande, onde nenhuma outra genética conseguiu ter o mesmo potencial produtivo e estabilidade do 24. Como é que tu está enxergando hoje esse mercado? Como é que estão vindo os materiais da Ourize Soy? E eu estou te fazendo 2 perguntas numa só. E como que a genética pode nos ajudar a chegar nesse próximo patamar? Qual que vai ser a diferença do teu material para o 24, por exemplo? Primeiro, o IRGA 424 e depois o IRGA 424 RI são 2 cultivares excepcionais. Quase que é um achado dentro do melhoramento genético. Eu estava no IRGA no projeto de soja quando se lançou o 424 RI e eu entrei no IRGA em final de 2009, então eu peguei o início do lançamento comercial do 424 convencional. Estando na soja, mas prestando muita atenção no que acontece dentro da instituição, né, o que aconteceu e na cultura do arroz. O 424 ele é um achado. Tanto que, de 2008 para 2025 que estamos, ainda o mercado está plantando essa cultivar. Então, isso é um case de extremo sucesso. Tu imagina no soja uma coisa dessa não existe, né? Uma cultivar aí dominando o mercado há tanto tempo. Não existe. Esse prazo todo não. Então, o 424 ele faz parte dos cruzamentos hoje do mercado que tem possibilidade de se estabelecer como cultivar de maior escala utilizado. Então, a base genética é excepcional, é muito boa. Na Ourize Soy, aí a nossa melhorista é a Cláudia Lang, uma pessoa que tem uma formação excepcional, e nós temos a experiência do Valmir Menezes, que é uma pessoa que conhece muito a cultura e o manejo. Então, o Valmir e a Cláudia trabalham muito juntos no programa de melhoramento da Ourize Soy, e nós fazemos melhoramento e manejo em conjunto. E talvez essa é uma fortaleza nossa como empresa. Nós somos uma empresa pequena, de poucas pessoas, uma estrutura extremamente enxuta, poucos recursos, então nós não podemos errar. Como empresa privada, nova, nós precisamos acertar os passos. Então, a melhor maneira da gente diminuir os erros ou aumentar a probabilidade dos acertos é trabalhar melhoramento e manejo em conjunto. As cultivares que a gente procura desenvolver, elas precisam ter alguns predicados. Produtividade é um, qualidade de grãos, que nós já falamos, é outro. Precisa ter alta tolerância a acamamento, depois com certeza a gente entra um pouquinho nesse ponto. Vamos sim. Precisa ter estabilidade de produção e não pode ter grandes defeitos outros, ou de sanidade ou outros defeitos, né? Então, mas repetindo, produtividade, qualidade de grãos, tolerância a acamamento. Essa é a nossa base, assim, é isso que a gente busca e nós não estamos dispostos a lançar cultivares que escapem muito desses pontos. Porque se escapa disso, em algum momento essa cultivar vai deixar o agricultor mal. Ou ela não vai produzir bem, ou a indústria, o mercado vai refugar. Talvez a indústria, o mercado não bonifique tanto os de qualidade top,
Mas ele penaliza os de qualidade ruim. Num ano como esse, pô, é o cenário que a gente mais vê, né? Exato. Tu não tem liquidez com um arroz de baixa qualidade num ano como esse. Exato. Tem dificuldade até para vender. Exato. E questões fitossanitárias, aí trazendo para o lado de Bruzone, que é uma doença importante, a principal doença fúngica, né, da cultura, mas com um bom manejo, com bom posicionamento e com o uso de ferramentas hoje de proteção fitossanitária, a gente consegue lidar com ela. Bom, vai ter casos, um solo muito arenoso, numa região específica, mais úmida, enfim, escolhe uma outra base genética. Mas tem situações que escolher entre uma cultivar que ela tem um certo nível de suscetibilidade a Bruzone ou ela tem um problema grave de qualidade de grão ou de acamamento. Então tem coisas que no manejo a gente consegue ajeitar, claro. E outras não. A Bruzone tu resolve com fungicida, com posicionamento até época de plantio. Agora, qualidade de grão e acamamento, aí não tem o que tu fazer. Não tem o que fazer. Ou a resposta que alguns produtores ou técnicos podem dizer, não, aí tu bota um pouquinho menos de adubo que não acama. Bueno, mas daí tu vai estar sacrificando tua produtividade, tia. Aí é um tiro no pé. Exato, Vinícius. E indo exatamente na mesma linha que você comentou, nós como empresa nós não queremos e não lançaremos cultivares que o produtor precisa limitar o nível tecnológico. O desafio é o oposto, nós entregarmos para o mercado, para o agricultor, para os técnicos, para os agrônomos, cultivares que ele possa aumentar o nível de tecnologia. E aí, com isso, colher mais. A genética por si não vai fazer milagre. Claro. Se eu tenho uma tecnologia limitada, eu troco a genética A, B ou C, a produtividade vai se manter ou vai oscilar muito pouco. Agora, se nós temos uma genética que possibilita acelerar a tecnologia, aí nós temos uma chance maior de estabelecer uma produtividade mais alta. Não, perfeito. Eu coincido com tudo isso que tu tá falando. E eu anotei aqui desses diferenciais do Oryzsoy. Eu imagino, e aí tu me corrige se eu tô errado, mas essa tolerância ao acamamento eu acho que é um dos principais diferenciais, porque para eu produzir 15 toneladas ou mais, eu vou precisar de uma cultivar que tenha um colmo mais grosso, que seja mais resistente ao acamamento, porque senão vai pro chão, não tem choro, né? Colmos mais fortes, né, mais robustos, plantas com uma alta capacidade de perfilhamento e centro de gravidade mais baixo. O Valmir trouxe esse termo e ele é bem adequado. Tem plantas que têm a panícula mais na ponta dela. E aí o efeito alavanca quando vem um temporal ou com o próprio peso dela é maior. Então nós estamos procurando juntar isto. Não é fácil, e aí nós precisamos dessas características todas, junto com qualidade de grão, com um ciclo adequado. A cultivar perfeita dificilmente existirá. Então a gente procura as cultivares que tenham mais qualidades do que defeitos e que possibilitem o mercado ter um nível maior de investimento, principalmente em nutrição. Nós estamos seguros de que o projeto 15 ele terá êxito se nós conseguirmos estabelecer no mercado um novo patamar de nutrição. Porque sem boia não há força. Então nós precisamos de nutrição alta, equilibrada. O desafio hoje do arroz é equilíbrio nutricional. Adubar mais, ok, compra o adubo e põe. Agora, a gente precisa ofertar em equilíbrio. Mais ou menos se sabe o que a planta demanda de extração, quanto que vai para enchimento de grãos, e o desafio é equilibrar essa oferta. E para ajustar isso precisa de muito trabalho, muito tempo, de muita repetição e de ensaios de alta produtividade. E até é um ponto que a gente procura levantar com os agrônomos, com os agricultores, com os técnicos. Eu estou recebendo uma informação hoje, e a informação circula muito rápido hoje. Cara, qual é a qualidade dela? Estou recebendo uma tabela de produtividade no experimento com adubação. Bom, daqui a pouco a parcela que mais produziu, com maior nível de adubo, produziu 10, 11 toneladas na pesquisa. 10, 11 não atende mais a demanda do agricultor. Então, o desafio que a pesquisa tem hoje é uma mudança de chave, uma mudança de mentalidade, e nós tirarmos os limitantes dos experimentos. E são vários. Os limitantes que a lavoura tem, a pesquisa tem também. Erra, densidade, planta fora de época, o ensaio não está bem estabelecido, em qualidade de estabelecimento, faltou proteção fitossanitária, a água é funda. Então, o desafio que a lavoura passa, a pesquisa também tem. É lógico que é mais fácil ajustar isso na pesquisa do que em escala, a gente sabe disso,
Mas a nossa proposta hoje como empresa é justamente quebrar um pouco esse ciclo de um patamar estabilizado de produtividade. E esse patamar estabilizado de produtividade está na lavoura do Rio Grande do Sul também. Sim. Nas últimas 5, 6 safras, a gente está andando de lado de produtividade e não para cima. Então a gente precisa uma engrenagem maior aí de manejo nas lavouras para a gente seguir colhendo cada vez mais. Sabe que eu vou... aqui na fronteira, eu acho que mais ainda a gente está andando de lado. Eu acompanhei por muitos anos lavouras na Zona Sul e o pessoal conseguiu ter um salto de produtividade relativamente bom em relação ao que era para o que está. Historicamente, sempre a fronteira foi a região mais produtiva do estado e a gente viu a Zona Sul encostar e hoje eu acho que se a gente for olhar os números com atenção, eu acho que até passou em questão de produtividade já. Teve o advento da soja, mudaram a época de plantio, mas eles conseguiram evoluir mais do que nós aqui na fronteira, pelo menos é o que eu vejo. Mas o que tu está trazendo hoje é uma evolução para todo o setor. E aproveitando que tu falaste bastante em nutrição, vamos entrar nesse tema aí um pouco mais a fundo, Anderson. Dentro do projeto 15, o que é preconizado da gente trabalhar de nutrição? É de acordo com o manual? É mais do que isso? Até eu acho que é importante a gente falar isso. Como é que tu enxerga essa recomendação do manual? Porque é por onde o pessoal se baseia para fazer a recomendação via de regra, né? É o que tem para ser usado, né? E o manual ou as informações da pesquisa aqui do Rio Grande do Sul, né, da SOSBAI, elas servem de base também para muitas empresas de mapeamento de fertilidade do solo e das recomendações, né, da agricultura de precisão, as aplicações de taxa variável, tudo mais. Nós temos um volume grande de experimentos. E toda vez que nós temos produtividade alta nos experimentos, a resposta das plantas a um nível de nutrição maior do NPK, aí a gente precisa incluir os macros secundários, cálcio, magnésio, enxofre, e dos micronutrientes que nós estudamos até hoje dentro da Uriza e Soy. Nós tivemos resposta em todos os cenários de solo. Aí são 3 locais que nós estudamos. Uruguaiana, Rio Grande e Capivari do Sul. São solos diferentes. Base de formação do solo diferentes, né? Mas em todos com resposta. Nós precisamos entender que se nós temos uma demanda alta de produtividade, uma demanda alta de extração da planta de arroz, o que tem no solo em uma adubação média não a tem. Vamos pensar assim, a nossa adubação hoje das lavouras de tecnologia mais alta e o que tem no solo é insuficiente para uma lavoura chegar nas 13, 14, 15 toneladas. Tanto que a gente não chega lá. Sim. Então, nós temos experimentos, são vários, né, de curva de resposta a nitrogênio, a fósforo, a potássio. Nós temos resposta a cálcio e magnésio, tem resposta a enxofre. Dos micronutrientes tem 2 que nós estudamos um pouco mais, aí é óbvio que a gente precisa estudar mais, e outras empresas também, né, de pesquisa, que é boro e zinco. Vem muita tecnologia de sequeiro para o arroz que é cultivado e boa parte do ciclo com solo inundado, e quem é do pré-germinado é todo o ciclo inundado. E a dinâmica de nutrientes em solo inundado, ela é diferente do solo de sequeiro. Então, alguns nutrientes que na análise de solo lá vem os mapinhas, com as cores bonitas, aqui tem bastante, aqui tem pouco, aqui tem enfim, nível médio. No solo inundado, para alguns, isso não serve de nada. Para alguns, principalmente micronutrientes. Então, nós não estamos falando sem informação de pesquisa. Isso precisa ser bem transparente. Nós trabalhamos por muito tempo. Nós já tivemos experimentos acamados com principalmente cultivares que ainda se usa, mas com as densidades de 90 a 100 quilos. Então, os nossos experimentos, a gente está procurando tirar os limitadores de produtividade para poder ter a resposta ao nutriente, ao que a gente está estudando. Então, eu preciso plantar na época certa, a irrigação adequada, o manejo integrado top, para poder ter uma curva de resposta ao nutriente. Isso não é fácil de fazer. Sim. Muitas vezes eu vejo experimentos de curva de resposta, vou chutar um exemplo, curva de resposta a nitrogênio, mas o fósforo é baixo, o
potássio é baixo, não foi cálcio e magnésio, Aí não vai responder, não foi né, micro. Aí eu não tenho exatamente Sim. o que reflete na curva, lá na regressão que se faz depois, exatamente a interferência das doses de N. Claro. E às vezes se estuda parcelamento de N até hoje em arroz, mas a dose total é aquém da demanda da planta. Então também, muitas vezes eu tenho uma resposta que eu vou botar em escala, não vai acontecer da maneira com que o pesquisador ou a pesquisa está propondo. Uhum. Então, dentro do projeto 15, nós temos hoje ainda, infelizmente, uma restrição de genética, e essa restrição ela tem 2 parâmetros principais. Ciclo médio com alta tolerância a acamamento. É isso, porque a gente sabe que os materiais precoces, nós conseguimos avançar em produtividade em relação ao que tem hoje, mas não são os precoces que vão entregar a máxima produtividade. Então é ciclo médio com alta tolerância a acamamento. Hoje tem 2 genéticas que a gente está sugerindo dentro do projeto 15. Uma é nosso, da Orize Soia, o S902CL, e tem um híbrido lideiro, o LD132PV, que é o híbrido Provisia, Sim. Que tem uma tolerância também a alto acamamento. Precisa ter um cuidado. A gente percebe que o 902 hoje no mercado é a cultivar que, quando tem acamamento, ela é a última que acama. Então, ela entrega uma segurança maior nesses pontos. Em termos de... Eu vou falar em pontos de nutrientes, e quem está nos assistindo precisa fazer uma certa tradução disso. Nós já tomamos uma canelada que não é tão direta assim a recomendação disso, mas nem é o que a gente está propondo. Claro, sim. Vai ter que interpretar pelo que tem no solo, pelo histórico das áreas, enfim. Mas quem está no arroz pré-germinado, nitrogênio na faixa de 180 quilos DN, plantios em solo seco, plantios em linha de 200 a 220 DN, e isso a gente não está contando adubo de base do plantio em linha, isso é adubação de cobertura. Sim. Na base, em torno de 25, 30 DN. É isso que nós queremos para ter um estabelecimento mais rápido, uma capacidade de perfilhamento maior. E nós precisamos irrigar mais cedo as lavouras. Se eu tenho N na base, eu tenho chance da planta chegar no estado de irrigação em menos tempo. Nós precisamos de semente certificada, isso eu não posso deixar de comentar, porque a semente certificada hoje ela tem melhor qualidade do que a semente não certificada. A gente sabe do investimento que os sementeiros fazem, o investimento que é feito nos campos, todo o processo de cuidado dos campos, toda a questão de UBS, questão de TSI, que é fundamental. Nós precisamos de tratamento de semente top. Nós estamos propondo uma redução da densidade em relação ao que se faz. Para 902 é na faixa de 70 a 80 quilos, nessa faixa aí. Maravilha. Quem está no pré-germinado vai ter que se adequar a colocar menos semente. O 150 que se usa vai acamar. Não tem jeito, a gente precisa reduzir. E nós já temos lavouras na faixa de 70 a 80 quilos estabelecidas maravilhosamente bem, com semente certificada, com um bom tratamento. Sim. E o híbrido Provisia na faixa de 40 quilos. Falar um pouquinho de fósforo. Aí nós temos 6 experimentos. Esses experimentos são 2 safras, 3 locais. Mas aí, bom, o nitrogênio está adequado, o potássio está adequado, os macros secundários, micros, tudo isso está fazendo base, a gente varia somente as doses do fósforo. Variou na faixa de 110 a 125 pontos de P2O5 por hectare. É mais do que nós adubamos hoje. E aí eu tenho certeza de que as áreas de arroz que são cultivadas pós-soja, o arroz está produzindo mais, muito em função do fósforo, que se usa um pouquinho mais na soja e sobra no solo. Existe uma adubação residual, né, para a cultura seguinte, no caso da soja, e o arroz está se beneficiando. Na nossa visão, está muito mais em cima do calcário que a gente usa na soja e do fósforo que propriamente do nitrogênio, por ser leguminosa, que talvez tenha lavouras que tenham balanço negativo, DN. Então, bom, e limpeza, e área pronta, plantio na época, uma série de outros fatores, né? Melhoria de drenagem, isso tudo a soja entrega. O potássio, os dados que tem, tanto do Rio Grande do Sul quanto dados dos Estados Unidos, potássio é o nutriente que o arroz mais absorve para a produção, mais que o N, inclusive. Um pouquinho mais a demanda de potássio em relação ao nitrogênio. E nós temos um problema hoje, que é uma limitação grande. Nós coletamos análise de solo, vamos pegar a turma que faz os mapeamentos, empresa de agricultura de precisão, tem as coletas georreferenciadas, número grande de coletas, enfim. Vai para o laboratório, nós recebemos uma análise, um diagnóstico. Bom, está dizendo lá que a lavoura do Vinícius tem teor alto de potássio. Então, no teor alto, teoricamente, se adubar ou não teria grandes variações de produtividade. Bom, se eu sou produtor e eu recebo essa informação num ano como esse, eu não vou botar potássio. E nós temos um erro enorme. Eu passei por isso no meu trabalho de mestrado, que foi com soja, e percebe que em arroz é a mesma coisa.
esse diagnóstico ele não está sendo real. O que está dizendo que é alto na análise de solo não é o que a planta enxerga, não é o que a planta absorve. Então, quem tem pretensão de colher mais, a sugestão hoje, por toda a falta de informação que tem, é adubar por extração. Uhum. Nós estamos tentando equilibrar um pouco isso. Bom, eu tenho um solo realmente com teor maior, enfim, a gente ficar em K2O na faixa de 180 a 200 quilos de K2O por hectare. Quem está em solos mais pobres, talvez precise um pouco mais. Quem está em solos com uma CTC muito alta, talvez precise um pouco mais. Então, procurar traduzir um pouco o que a gente está propondo aqui, né, e fazer um ajuste para a sua situação. Cálcio, magnésio... cálcio nós conseguimos com mais facilidade fazer os experimentos de curva de resposta. Magnésio é mais difícil porque ele sempre vem atrelado a algum outro nutriente, ou a potássio ou a cálcio. Então é difícil fazer uma curva de resposta magnésio. Até hoje nós não temos uma curva 100%, mas nós temos com e sem para magnésio, tendo ganhos. Aí tem uma questão também, toda vez que a gente aumenta potássio, existe uma certa competição com a absorção de magnésio. Uhum. Então, quem aduba bastante potássio vai precisar aportar um tanto de magnésio solúvel. Uhum. Ou pode ser via um corretivo, um calcário, desde que tenha antecedência necessária. Mas a melhor estratégia hoje é sim usar o calcário, mas alguma outra fonte mais solúvel. Pode ser nos adubos de base ou nos óxidos, que hoje estão fazendo um trabalho excepcional. A mesma filosofia para cálcio, procurando traduzir em quilos por hectare, em solos que não são tão limitantes, está respondendo a 40, 50, 60 de cálcio solúvel, aí base óxido, e em torno de 20 a 30 de magnésio. Os nossos experimentos estão mais ou menos nessa linha. Enxofre, é importante que a gente tenha pelo menos 20 quilos, máximo de 40, é assim que a gente está enxergando. Pode, em doses altas, talvez ter algum nível de toxidez de enxofre. Mas um solo que tem 15 na análise, isso nós testamos aqui em Uruguaiana, na propriedade da Cíntia, com 15 de enxofre nós ganhamos nas parcelas mais de 2 toneladas. Nas parcelas. Uhum. Não estou dizendo que numa lavoura a gente vai botar enxofre e colher 2 a mais. Sim. Mas nas parcelas é isso que está dando. O que a gente está procurando interpretar desses resultados é equilíbrio. O enxofre, o cálcio, o magnésio, o próprio boro, que é importante que a gente coloque boro na adubação de base e até antes da irrigação. A resposta está sendo maior do que aquele boro lá no reprodutivo, independente da fonte. Antes da irrigação a resposta é maior. Nós estamos entendendo que as bases e o boro estão equilibrando a nutrição da planta e talvez isso está acontecendo uma diminuição do que está em nível de toxidez. Para a gente colher 10, 11, quem sabe 12 toneladas, um teor de ferro um pouco mais alto no solo, um teor de manganês, um pouquinho de sódio, o arroz vai entregar. O que a gente está vendo é que dali para frente existe uma certa tranca por nutrientes que estão intoxicando a planta ou desequilibrando a nutrição dela. E aí as bases, potássio, cálcio, magnésio, o enxofre é importante nisso, principalmente para toxidez por ferro, e o boro, eles estão dando resposta muito grande, independente de quanto tem no solo. Desde que o manejo do experimento da lavoura não seja limitante para alta produtividade. Se eu tenho um outro limitante, não é esse ajuste fino de nutrição. Então esse ajuste fino de nutrição, de fato, é um manejo adequado, essas cultivares que toleram mais acamamento e ofertar o manejo integrado para a construção do potencial e a proteção fitossanitária de alto nível. Bom, eu faço tudo isso que eu estou falando de nutrição e dou-lhe uma fito forte de herbicida. Não vou chegar. Não adianta. Então a gente precisa ter uma noção de que o fator humano não pode atrapalhar a vida da planta. E às vezes a gente acaba atrapalhando um pouco a fisiologia dela e ela tem um gasto energético, uma perda de potencial de produção por algum outro fator. Tieto nos trouxe um combo de informação aqui, Anderson. Eu tentei ir anotando para a gente conseguir discutir ainda alguns pontos em cima. Muita informação, muita coisa, mas isso aqui é muito rico. Tu me corrige se eu estou errado aqui. Ó. Eu peguei os pontos que tu passaste de NPK. Isso aqui vai dar uma adubação, se a gente for pensar num 5-20-30, que é um adubo formulado convencional, algo em torno de 500, 600 quilos por hectare de 5-20-30, mais ou menos por aí, né? É isso. O produtor usa em média hoje aí 350, 400, então assim, ó, é uma necessidade de adubar mais. Tu falaste em tá adubando com cálcio, magnésio, enxofre, que são os macros secundários, tu trazer o boro, trazer o zinco para a jogada.
são coisas que normalmente o produtor não está muito acostumado, pelo menos a maior parte deles. Eu imagino que já tem alguns produtores que já estão nesse ajuste mais fino, mas a maior parte ainda não. Só que aqui a gente está falando de uma lavoura que vai ter um potencial produtivo de 15 toneladas. A gente está falando em mudar o nível da produção. Então é óbvio que vai ter algumas coisas diferentes que a gente vai precisar fazer. A gente vai ter que ter um cuidado maior com a adubação, a gente vai ter que ter atenção para os micros. Tu já falaste aqui com relação à toxidez, que era uma coisa que eu tinha notado, que a gente conversava antes. Eu já peguei algumas análises de solo que a gente vai olhar o nível de manganês, 20 vezes o máximo que deveria ter, é o que tem naquele solo. Ferro. E aí daqui a pouco a gente está perdendo muita produtividade por toxidez de manganês, por toxidez de ferro e não está se dando conta. E tu trabalhar com uma adubação maior, mas mais equilibrada, que é o que tu trouxe, não adianta só subir NPK, por exemplo, vai ser a receita para ter uma planta mais balanceada, eu acho que em síntese é isso, né? Uma planta mais balanceada e mais produtiva. Aí sim a gente vai ter capacidade de chegar nessas 15 toneladas. E eu estou fazendo todo esse resumo para quem está em casa e para mim também, porque como eu te falava antes, muitas vezes a gente tem dificuldade em acreditar numa lavoura comercial que vai produzir 15 toneladas. Tem muito produtor que às vezes tem essa limitação. Mas será que chega mesmo em 15 toneladas? Só que a gente começa a entender que não é só a genética, não é só a adubação, não é só o manejo da irrigação, mas a soma de tudo isso, aí sim, aí faz sentido. Aí parece que dá aquele estalo, aí tem como, né? Vinícius, o teu resumo foi perfeito. Esse manejo que a gente está propondo, nós temos uma chance maior de aumentar o potencial de produção nas áreas que já são mais vocacionadas, num solo. Já se sabe nas propriedades, o produtor, o agrônomo que acompanha, a consultoria que acompanha, conhece o potencial de produção como a palma da mão. Uhum. Então, a proposta é iniciar esse projeto nas áreas que já têm um histórico de boa produtividade, nas áreas que nós temos um domínio melhor da irrigação, e de fato é o equilíbrio. Nós precisamos construir o potencial de produção para essa produtividade que nós queremos, e nós termos uma proteção fitossanitária que não limite. Uhum. É isso. No sentido no controle de plantas daninhas. Daqui a pouco eu estou numa área de pré-germinado lá que tem alguma limitação para uma população alta de nematóides, enfim. E voltando um pouquinho às questões de toxidez, nós tivemos experiência em arroz pré-germinado que mostra mais toxidez por ferro, principalmente. O manejo padrão da propriedade, isso foi em Santa Catarina, e o produtor dividiu um talhão de mais ou menos 1 hectare e dividiu ao meio. Metade do talhão o manejo dele, a densidade, tudo dele, a cultivar é o 902, e metade do talhão, vou botar a adubação de vocês, foi assim que falou. Cara, a adubação de vocês não deu toxidez. Pelo menos não visual, nós não enxergamos toxidez visual, enquanto do lado a toxidez visível. Por ferro. Então, quando a toxidez por ferro, a gente pode entender que, além do excesso de ferro, tem algum outro limitador que está faltando de nutrição. Sim. Não é fácil a gente colocar em prática numa lavoura comercial toda essa recomendação de uma vez só. Na safra passada, que nós tivemos algumas áreas do projeto 15, 3 pontos nós tivemos uma dificuldade maior de convencer o agricultor ou o agrônomo que estava liderando o processo a executar. A nutrição, a turma achava que ia acamar a lavoura. Então, a nutrição, a turma tira um pouco o pé, não vai integralmente. Esse ano nós estamos solicitando quem é parceiro, as empresas, os produtores. Cara, tem que executar na íntegra. Pega 5, 10 hectares, que para a maioria dos agricultores isso não vai fazer diferença. Talvez um agricultor menor seja 1 hectare, pela escala menor que tem, mas executa o que a gente está recomendando. Claro. Bom, a nutrição foi um ponto de dificuldade. Diminuir a densidade de semeadura. Nós hoje somos uma empresa que boa parte do nosso faturamento depende de venda de semente e nós estamos sugerindo que se coloque menos. Porque nós temos base de pesquisa, o agricultor vai colher mais dessa forma. Desde que seja uma semente top, certificada, com bom tratamento de fungicida e inseticida e que tenha nela um bioestimulante. Esses bioestimulantes podem ter zinco, pode ser a base mais hormonal, aminoácido, mas que tenha um bom produto dessa linha no tratamento de sementes. E um terceiro ponto, então, nutrição,
Densidade de semeadura, um terceiro ponto atrás de irrigação. Isso, infelizmente, ainda bate na trave em muitas lavouras, o momento de irrigar. Aí não é só o momento de irrigar, tem lavouras que entra a água até no estádio que a gente julga que seja mais adequado, né? Não é o estádio X, tem uma fase ali que é a mais adequada, mas é água funda, é água nas coroas que não vai. Então nós precisamos ter uma lavoura com uma irrigação uniforme, tanto no tempo de irrigar quanto a uniformidade de lâmina d'água. Onde é que vai acamar uma lavoura hoje? Na água funda. Onde é que vai perder nitrogênio? Onde tem menos água. Então a irrigação ela é super importante. Se nós não tivermos uma irrigação boa, o projeto 15 que nós estamos propondo, passo a passo, a gente aumentando o potencial, ele vai ter mais uma trava que é a irrigação trancando produtividade. Então é difícil, é um desafio grande, mas repetindo, nas lavouras mais vocacionadas a gente consegue cada ano ir melhorando um pouco os processos e no final da safra, produtividades mais altas. Deixa eu pegar 2 ganchos teu. O primeiro é com relação à semente. Eu trabalhei já há 4 anos com produção de semente, né, no passado. E, é fundamental a gente trabalhar com semente certificada. Eu lembro na época que eu tinha um número, quando eu ia dar palestra para produtor, em eventos e tal, e eu falava, o custo da semente em relação ao custo da lavoura é algo em torno de 3%. Eu acho que hoje ainda deve estar mais ou menos por aí. Por aí, 3% do custo da lavoura é semente. Se tu não tiver uma semente de boa qualidade, todo o resto do teu investimento vai por água abaixo. Não vale a pena tu botar em risco 97% do teu custo por causa da semente. Então... E o que acontece em muitas lavouras? E isso não é só para arroz, a soja também passa por isso. Tem uma semente que não é a melhor de qualidade e aumenta a densidade de semeadura. Então você pode ter um stand a mais quando São Pedro colabora no estabelecimento, um stand a menos quando São Pedro manda uma chuva mais pesada, um frio, qualquer fator limitante, ou a semente foi semeada, né, plantada com profundidade excessiva, e eu tenho um número excessivo de plantas dominadas. Então aquela planta que não consegue perfilhar, que fica abafada, não é com essa tecnologia que nós vamos para frente. Não é. Nós temos certeza disso. Com certeza. E aproveitando que também tu finalizaste antes falando de irrigação, já vamos entrar no tópico irrigação então. Como é que tu enxerga o manejo da irrigação para que a gente consiga produzir mais? O IRGA, cada vez mais, ele está nos trazendo informações de estar antecipando esse manejo da irrigação. Como é que dentro do projeto 15 funciona essa leitura de vocês com relação à irrigação? Vinícius, esse é um tema importante que os produtores cada vez investem mais, procuram qualificar os trabalhadores, né, os aguadores. A geotecnologia nos ajudando com a suavização, os RTK, os aviãozinhos que fazem as taipas, enfim. Primeiro ponto, para a gente procurar responder, nós precisamos de uma lavoura com estabelecimento adequado, uniforme. Então, nós vamos precisar de boa semente, boa engenharia da lavoura, que antecede a semeadura. Uma boa drenagem para ter uniformidade de umidade no solo. O leiveiro não pode ser fundo para as lavouras de taipa, né? Taipa não pode ser alta, que aí não molha a crista da taipa. Então tem uma série de fatores que fazem parte do processo de irrigação. Nós acreditamos em semente de alta qualidade, bom tratamento de semente com bioestimulante e uma dose maior de N na base para nós termos menos tempo entre semeadura e irrigação. Nós temos um volume grande de parcelas, de vitrines que nós conduzimos com irrigação, que a gente coloca mais ou menos 10 dias depois que estabeleceu, que vai dar um V3, mais ou menos por aí, V3 para V4, e nós vamos atrasando 10 em 10 dias com níveis de adubação. Resumindo, os atrasos de água de 20 dias, eles nas parcelas às vezes produzem menos com um nível alto de adubo do que a irrigação no tempo certo com uma adubação mais baixa. Então a eficiência da adubação, desse monte de adubo que a gente está falando e propondo, depende de irrigar no tempo certo. Claro. Nossa visão, o arroz tem um estabelecimento ainda desuniforme, não é como milho ou soja que tem um estabelecimento mais uniforme. Então nós precisamos ter uma lavoura bem estabelecida que vai dar um V2 para V3 e no máximo V4. Eu acho que se a gente conseguir entre V2 e V4, e um fator super importante, não pode afogar, tem que ser água baixa. Água baixa nesse início aí. Para isso taipa baixa também, né? Se tu tiver baixa, taipa alta, tu não vai conseguir ter água baixa. Nivelar com menos diferença de nível, né? E o 902, ele é uma cultivar
que tem no início do desenvolvimento os entrenós mais curtos, mais próximos do que outras cultivares. Então, você vai ter uma lavoura do projeto 15 lá com 902, ou uma área que não seja do projeto 15, uma planta que vai estar em V3, V4 mais baixa. Se eu coloco a água funda, provavelmente essa cultivar vai sofrer um pênalti maior do que uma outra que vai estar um pouco mais crescida, mais em altura, né, mais alta. Sim. Então, a água baixa no início, isso é fundamental. E não ter as lagoas, não ter as coroas. Mas o estádio entre V2, uma lavoura bem uniforme, até V4, está bem servido. Maravilha. Eu coincido com tudo que tu tá falando, eu acho também que tem que ser bem por aí. E eu acho que aos poucos o produtor tá caminhando para esse lado, tá entendendo o que precisa e tá começando a manejar desse jeito. Anderson, agora, como é que tu enxerga a relação de produção, volume de arroz, preço de arroz, como que tudo isso afeta o produtor e como que tu tá vendo esse cenário, saindo um pouco do projeto 15, falando mais do contexto do arroz como um todo, como é que tu tá vendo toda essa situação que a gente está vivendo hoje e o que o produtor vai ter que fazer para sair dessa crise? Certo. Com toda certeza eu não sou a pessoa mais adequada para responder, mas eu vou colocar um pouco da nossa visão como empresa. O arroz, basicamente o arroz do Brasil, ele é mercado interno, nós exportamos muito pouco. E ainda quando a gente exporta, a gente comete um erro que a gente exporta de menor qualidade. Então, se nós queremos um mercado fiel, que nos compre sempre, nós precisamos entregar um produto de alta qualidade. Tanto no sentido de qualidade de cocção, de panela, quanto rendimento inteiro e tudo mais. Então, acho que aí nós temos uma oportunidade como cadeia. Mas nós temos, de fato, um limite hoje de produção em relação ao que o mercado suporta e remunera o agricultor, o produtor de arroz. A nossa proposta é, onde nós temos condição, produzir o máximo possível de produtividade, mas que a produção seja regulada, ou melhor, estabelecida através de área. Bom, eu, Anderson, planto 100 hectares de arroz, hoje estou colhendo 10 toneladas por hectare. Se eu vou subir o nível de tecnologia, quem sabe eu vou colher 11, 12 toneladas, eu posso, ou até devo, deixar de plantar áreas que tem mais arroz vermelho, as que têm um risco maior de inundação, para quem consegue. Tem produtor que planta arroz, 100% da área está no risco de inundação, ele não tem escolha, sim. Mas quem pode, que faça essa escolha. Áreas que têm um custo maior de irrigação, ou algumas propriedades que estão em solos muito arenosos, que tem um custo enorme para manter esse solo, e no final do dia, esses solos mais arenosos, eles vão produzir um pouco menos que os solos com uma física melhor, com uma mineralogia melhor. Então, é produzir mais onde é possível e uma área semeada um pouco menor. Isso é particular de cada propriedade, nós não queremos entrar no mérito, na gestão dos negócios particulares, longe disso, mas como estratégia, como filosofia, eu acho que é por aí que a gente deveria trabalhar. O produtor vai estar ganhando duas vezes, porque ele vai estar aumentando a produtividade dele e vai estar reduzindo aquela área que é a área problema, aquela área que ele vai ter mais gasto com herbicida, aquela área que historicamente ele produz menos, porque dá bem para ver uma relação. Isso aí é quase certo. Todo produtor dentro da sua área, ele tem aquela área que ele gasta menos e produz mais, e a área que ele gasta mais e produz menos. Ele abandonando essa área, cortando fora, pode ser 5, 10, 15, 20%, aí depende muito de cada produtor, ele vai ficar com o filé da lavoura. E aí nessas áreas ele pode trabalhar, investir em tecnologia, buscar opções para produzir mais. E aí sim, vai ser cada vez mais competitivo. Tio, eu concordo 100% com isso. É uma coisa que eu também, particularmente, eu venho trazendo isso. Eu acho que é o tipo de informação que a gente tem que levar para o produtor, porque é só assim também, eu acho, que ele vai conseguir ser competitivo num cenário que é o cenário que a gente está vivendo. Vinícius, eu quero trazer uma informação e eu vou trazer os números bem aproximados. Minha memória para essas coisas ela ainda funciona. Nós tivemos num produtor que a sede é em Dom Pedrito e a lavoura é no Campo Seco, que é interior de Rosário do Sul. Solos excelentes para produção de arroz, produção de soja, solos realmente muito bons. O produtor tinha uma cultivar precoce, com um bom padrão, uma lavoura boa, bem estabelecida. Ele colheu 10 toneladas com a cultivar precoce. Eu vou aproximar o número dos custos, R$ 12.100 de custo. Não está arrendamento nisso. Custo por saco, R$ 65, arredondando.
Nós tivemos a tecnologia do projeto 15, que aí muda a genética, vai para o 902, que é um ciclo médio, que vai ter um potencial maior que precoce. Mudou a nutrição, foi produto para melhorar enchimento de grãos da base da panícula, enfim, os produtos que têm essa finalidade, né? Nós, no projeto 15, em 26 hectares, nós tivemos um custo próximo de R$1.000 a mais para esse produtor que já está numa tecnologia boa. Então, o custo em reais por hectare nós aumentamos em R$1.000. Talvez tenha um produtor que seja mais, outros menos, mas nesse caso, 26 hectares aumentou R$1.000. Mas o custo por saca produzida, dos 65 nós viemos para R$48. Pá, tá louco. Tem arrendamento para colocar em cima desse custo. Sim. Mas então, a produtividade hoje é a maneira que nós temos de manter a lavoura de arroz com lucratividade. Bom, hoje o arroz está aí nos seus R$55, pouco mais, pouco menos. Essa lavoura mais produtiva, ela ainda manteria o produtor viável. E a lavoura padrão, digamos assim, hoje estaria no prejuízo, estaria no vermelho. Exato. Então, produtividade é o máximo possível. Produção a gente vai ter que regular com um pouquinho de área. Então, vai liberar um espaço de área para outras culturas, para soja, para o milho. Quem está campanha fronteira, a gente precisa ter um investimento maior em irrigação. Eu acompanhei o teu podcast com o Ramiro, que trouxe as informações, né, da parte irrigada. O Albano também, que tem uma experiência grande nisso. E nós vamos precisar de pastagens melhores. Hoje nós estamos com uma pecuária também, não é nossa área, não é nossa especialidade, mas a gente vê que tem um espaço para melhorar a produção de pasto. Com certeza. Nós estamos hoje subutilizando as áreas que estão destinadas para pecuária. Então nós precisamos de mais eficiência. No final do dia é isso. Nós precisamos de mais eficiência no nosso processo. Não é fácil fazer. Com certeza é mais fácil falar, né? Mas a gente precisa elevar a tecnologia das nossas atividades agro, independente de quais sejam. Ah, perfeito. Tinha essa diferença, eu notei aqui de R$17 por saco entre as tecnologias, né? Uma diferença de custo. Isso aqui é a diferença entre tu permanecer no negócio ou tu acabar caindo fora. Esses R$17 por saco, num cenário como o de hoje, é a diferença entre tu ter lucro e tu ter prejuízo. Sim. Então E se nós fizéssemos, quem sabe, essa conta, esse exercício a gente pode fazer com o preço do ano passado. Pá, aí é... No mercado nos apertando em margem é a sobrevivência. E quando o mercado está favorável, é ganhar bastante dinheiro. Exato. Que não é feio. Que não, todo mundo trabalha pelo contrário. E nós precisamos disso. Teve um caso de um produtor, nosso amigo da região central do estado, tem uma boa escala, uma boa gestão, ok. Tem um número X de funcionários, e aí ele trouxe um número para nós. A safra passada, com uma rentabilidade maior, a distribuição, as comissões para os funcionários dele mudou quase R$300 mil em relação a essa última safra. Então, a rentabilidade maior vai beneficiar toda a cadeia envolvida. Todo mundo. Nós temos no projeto 15, embaixo nas letras menores, está lá, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Se nós tivermos eficiência produtiva, esses 3 requisitos de sustentabilidade, nós temos mais chance de atingir, de entregar para o mercado, entregar um arroz com mais qualidade. Porque toda vez que a gente nutre melhor, que a gente tem uma lavoura melhor protegida, o grão que sai de lá é um grão de melhor qualidade. E não só de grão inteiro, é um grão com menos defeito, menos centro branco, menos barriga branca e por aí vai. Então, é essa filosofia que a gente está trabalhando. Nós queremos no futuro continuar trazendo cultivares que possibilitem o mercado cada vez subir o nível de investimento em tecnologia e manejo e tendo resposta em produtividade. Não subir o nível de investimento em tecnologia e ter um risco dessa lavoura acamar e ir para o chão, ao invés de ter um ganho econômico, ter um prejuízo. Aí não adianta. Aí não vai fechar as contas. Anderson, partindo para o final, qual que é a dica de ouro para a gente aumentar a produtividade no estado do Rio Grande do Sul? Vinícius, pensando em arroz, tem esse equilíbrio de nutrição, manejo. Eu acho que isso hoje ele é importante, mas tem um ponto que nós estamos percebendo, que lavoura melhor estabelecida produz mais. Então, lavoura melhor estabelecida, nós conseguimos antecipar a irrigação, e a lavoura melhor estabelecida, nós não vamos fazer ela com densidade alta. Nós precisamos de uma boa engenharia
de todos os processos que envolvem o pré-plantio, tem todo o processo de plantabilidade, qualidade de semente, qualidade de tratamento de semente e os cuidados iniciais. A gente precisa ter lavoura limpa de planta daninha, mas sem fito excessiva de pré ou pós-emergente. Nós estamos atrapalhando o potencial de produção em algumas lavouras com fitotoxicidade de herbicida. Precisamos ter lavoura limpa, controlar o mato, mas não atrapalhar tanto a vida da planta, deixar ela em condição de crescer, de perfilhar. Então, essa fase inicial é o que vai decidir o jogo. Se eu estabeleci mal a lavoura, de nada adianta subir a régua em outras tecnologias. E o equilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio de todos os fatores de construção do potencial e de proteção. Fronteira Oeste ainda é a região que está melhorando, mas ainda é uma região que tem um menor uso de fungicida, de inseticida, e a gente vê percevejo na lavoura, vê as panículas brancas de percevejo do colmo, vê percevejo do grão, e a gente precisa de monitoramento, não é sair aplicando sem critério nenhum, mas precisa de monitoramento. E nós estamos fazendo e faremos um esforço maior para trazer informação de resposta ao uso de fungicidas também. Aí tem duas questões. Uma imediata, que é produtividade e qualidade, uma lavoura com e sem fungicida, ou com um fungicida de um padrão melhor contra uma lavoura com uma proteção mais baixa. Tem um impacto imediato, mas tem um de médio e longo prazo. Eu tenho uma cultivar que hoje é tolerante a Bruzone. Se eu não uso fungicida, quanto tempo ela vai permanecer tolerante? Um tempo menor, com toda certeza, do que se a gente tivesse uma proteção com fungicidas fazendo parte da nossa lavoura. Então, o que nós estamos propondo hoje é uma proteção que o produtor ganha dinheiro de imediato em produtividade e qualidade e nos dá uma sustentabilidade da base genética por mais tempo. 424 convencional, ele é a base de cruzamento de boa parte das cultivares recém-lançadas e provavelmente vai fazer parte do que ainda vem para frente. Se nós tivéssemos protegido mais tempo, quem sabe nós teríamos a base genética que vai nos dar o amanhã com uma tolerância maior, mais longeva. Então, o desafio que nós temos hoje como técnicos é enxergar os impactos da nossa ação de hoje no médio e longo prazo. Isso vai servir para planta daninha, que é mais fácil de enxergar, mas vai servir para inseto, para qualquer outra moléstia que possa acometer as lavouras. Tia Anderson, uma aula. Muito boa a conversa, muita informação de qualidade, e tenho certeza que tu trouxe muitos pontos aqui que o produtor, o agrônomo, o gerente da lavoura, o pessoal vai ficar pensando nisso e vai pensando em como implementar, como melhorar, como colocar em prática tudo que tu nos trouxe. Quero te agradecer por essa conversa, de verdade, foi uma aula aqui pra gente. E pessoal que quiser te seguir, que quiser seguir a Orizisói, como é que faz? Deixa o teu Instagram pro pessoal aí. Nisso, obrigado pela oportunidade, pela conversa, agradecer a toda a turma do estúdio aqui que faz ir ao ar, né? A gurizada é fera. Esse espaço de conversa com o setor, ele é importante. Nós da Orizisói precisamos melhorar essa comunicação, nós precisamos melhorar. Instagram é VDLago Anderson e da Orizisói é @Orizasói. Então vai encontrar, tem algumas comunicações que a gente faz. Na página da Oriza vai ter um pouquinho mais do que na minha pessoal, mas vamos tratar de melhorar isso. Maravilha, Ti. Mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Ti, tu tá na correria, tava plantando experimento, mas tu tá pouco aqui na fronteira. Ti, te agradeço mesmo assim, porque tu é um cara que prontamente, assim que eu fiz o contato, tu te colocou à disposição, nos deu uma aula aqui em meio a toda essa correria que tu tá fazendo, então de verdade, obrigado mesmo por estar aqui conosco. Não, eu que agradecer também ao Maurício Braga, que nos colocou em contato aí no WhatsApp, um amigo nosso, parceiro no Projeto 15 também, na empresa que ele trabalha, né? Então, obrigado aí de coração. E nós estamos abertos a sugestões no Projeto 15, a críticas, colaborem com a gente. Se tem canelada para nos trazer, venham, tragam, porque a gente está bem receptivo. Esse é um projeto que está em construção e a parte de pesquisa da Orizisói e de outras empresas, sem dúvida, vai ser importante para a nossa lavoura do futuro. E nós queremos, dentro do que nos toca como empresa, colaborar com os agricultores, com quem faz parte do setor. E, novamente, obrigado, nós estamos sempre à disposição. Maravilha, eu que agradeço. Eu agradeço vocês que ficaram conosco até aqui.
Aproveitar quem chegou no final, a gurizada que realmente quer mudar o panorama da sua lavoura, já curte o vídeo, se inscreve no canal, segue a Orize Soy e o Anderson lá no Instagram. E vocês me seguem no Instagram, vini.agro93. A gente fica por aqui. Um abraço, até a próxima.